pessoa que é cega de nascença, a região que processa a imagem está processando o tato. Tudo bem? Tudo bem, porque ela não tem a imagem sendo processada, ela não tem o input visual, ela está processando o tato. Foi feito um experimento com os voluntários, onde eles propuseram que eles ficassem vendados durante poucas horas. E em poucas horas vendados, a região da visão já estava processando o tato. Imagina o quão dinâmico é o sistema. Isso é o cúmulo da plasticidade. Desculpa te interromper. Eu fiz uma experiência outro dia. Na verdade, a gente foi no jantar às cegas, né? A gente foi até lá. Até então você olha para um frango, você sabe que gosto tem um frango. E se eu tiver vendado? Esse alimento chega no meu paladar, eu tenho que sentir ele, tenho que sentir o olfato, e lá a gente comia com as mãos. Então, era uma experiência incrivelmente louca, assim, que eu não tô vendo o que eu tô comendo, mas eu tô acessando um monte de coisa, assim, chega a arrepiar. Você come e fala, como eu nunca percebi isso antes? Porque imagino que eu esteja acessando outras áreas ali, ou pelo menos fazendo novas conexões que eu não fazia antes. Isso, assim, desperta algumas emoções muito incríveis. E quando você olha um frango e você vai comer o frango, seu cérebro já sabe o gosto dele, já processou aquilo. E quantas vezes você foi pegar um copo que supostamente era gelado, mas ele era quente? Verdade. Porque quando o cérebro ele tem uma expectativa, porque o modelo do mundo já está feito. O modelo de tudo já está lá construído. Então, o modelo comer frango já existe lá. Perfeito. Do mesmo jeito. É tão radical isso que mais do que 95% do que o que você está enxergando nesse ambiente já não está vindo mais do ambiente, está vindo da sua memória. Porque ele não tem por que renderizar isso o tempo todo. É o cache. É o cache. Já está lá. Economiza energia, vamos gastar energia com outra coisa. Então, ele já tem um modelo. Então, não preciso processar de novo. Eu já tenho o modelo do frango. Agora, quando você confunde, né? Imagina como o pau que dá na máquina. Né? Tipo assim, você confunde, ele é fantástico. Tela azul do Windows. Tipo, eu não tenho visual, eu não sei o que eu estou comendo, de repente isso aqui é muito massa, essas experiências, né? Mas é sensacional. Mas... Gente, você imagina tudo isso e, assim, voltando para o trade... Eu não sei se eu acho fascinante ou fico com medo. Não, é interessante. Porque eu imagino vocês estudando o cérebro, é fascinante. Mas aí, eu acho que deve entrar nos conflitos ali, mas... Assim. Caramba, mas eu não sinto assim. Eu tô estudando que é assim, mas eu não sinto que seja assim, né? Acho que começa a entrar... A coisa mais radical que eu acho que existe é a tomada de decisão. Entender a dinâmica dela. Então, isso para mim foi uma das coisas mais chocantes. Que é a coisa que mais te direciona durante a vida. Você pode tomar decisões ruins que podem levar a sua vida para um buraco. A decisão é qualquer coisa, desde você botar sua roupa, a compração, a escolher casar com a mulher que a pessoa vai casar, ou com o homem que ela vai casar. Falando de decisão, quero trazer agora para nossa área aqui. Sentei, fiz todo o meu planejamento ali, sentei na mesa ali para começar a operar. Comecei. Dei um clique. Comprei dólar futuro. O que causa no meu corpo? Isso gera adrenalina, pupila dilata, os batimentos aceleram? Depende da associação que ele tem com aquilo. Então, assim, tudo na arquitetura da memória, eu estou falando de memória porque tudo no cérebro é memória. Ela tem associações. Ou seja, operar está associado com o quê para você? Está associado com prazer ou com medo? Dentro de você, operar tem relações fortes com perda ou com ganho? Para mim é um tesão. Dependendo de que tipo de associação tenha, vai gerar respostas fisiológicas diferentes. Para pessoas... Tem aluno meu que fala que senta na mesa e antes de... Só o fato de pensar, ele já está com tremores musculares no quadríceps. Então, mas é baseado em experiências que ele já teve com aquilo. Talvez experiências que foram geradas por falta de conhecimento sobre aquilo. Eu posso falar porque a minha vida foi isso. Sim. Eu, durante 10 anos, fui um perdedor consistente no mercado e eu não sabia que o que eu estava fazendo era ruim, mas eu só vivi os resultados ruins, porque eu não tinha consciência. Né? E eu posso falar, depois que as coisas mudaram, aí entra outra história, mas assim, por muito tempo eu construí memórias ruins e sentimentos ruins dentro do mercado. Por isso que o seu caso é tão fascinante. Sério, desde quando eu conheci você, que você me contou, e eu não sabia do restante todo, eu algumas vezes já pensei em você. Eu falo, gente, que modelo é esse? Porque assim, é tão difícil o que aconteceu com você, é tão difícil que, por exemplo, eu tenho interesse de conhecer, de entender mais o seu mecanismo, porque... É um caso para ser estudado, né? A NASA está perdendo. Não, certeza é pelo tempo.
10 anos perdendo, já teria colocado na mente de qualquer pessoa padrões muito rígidos, que, assim, que dificilmente poderia ter virado. Eu quero conversar com você ainda mais sobre sua história. Isso é legal, assim, porque é um modelo, né? É um modelo. Não, é fascinante. Desde o primeiro dia que eu te vi, aquele dia lá que foi a primeira vez, eu venho com esse... Eu penso em você. Porque, assim, todas as pessoas assim, que eu tenho contato... Me fascinam todos os processos de cada um. Então, assim, eu sou realmente fascinada porque meu trabalho às vezes, desbugar a cabeça da pessoa. Porque, assim, você vê o bug onde está e você vai tentar dizer, o bug está aqui. Mas você fez uma pergunta que eu acho que a gente derivou, mas é uma pergunta importante. A gente conversou muito, a gente vai... Então, você fez uma pergunta sobre colocar os novos hábitos e como que isso... Voltando para o assunto do hábito. Uhum. Gente, antigamente se pensava que você ir no passado, esmiuçar o passado, era uma forma de catarse que você dizia, olha, eu vou ficar livre, né? Ou seja, eu preciso entender o meu passado, dar um significado novo, aquele conceito de ressignificação, né? Tipo assim, vou ter que dar um significado novo. Legal. Você vê muita gente que faz psicanálise, muitas vezes fica lá 10 anos, ela sabe falar muito bem sobre a história, sobre o problema da vida dela, tal, mas às vezes o input chega e a emoção emerge. Okay. Ou seja, aquilo não mudou. Se nós pensarmos do ponto de vista da arquitetura, esmiuçar o passado, quando eu vou no passado e esmiuço ele, o que eu estou fazendo? Reavivando ele. Eu estou reconectando. Acionando cada vez mais. Ativando ele novamente. O que é passado por uma célula, por uma memória? O que é memória do passado, memória do presente, memória do futuro? Não existe isso. É tudo memória. Na hora que eu crio uma memória assim, de um futuro amanhã, isso é memória. A memória do passado é memória, a memória do que está acontecendo aqui, tudo é memória. Então, a memória nossa, ela é como se fosse uma Wikipedia, que todo mundo vai lá e edita. Toda vez que você vai na memória, o cérebro, até porque pela estrutura como a memória é formada, aí entra num detalhamento muito grande, até pela forma como a visão é processada, ela deixa muitas lacunas. Então, o cérebro não pode deixar lacunas, porque a narrativa tem que ser sólida. Do contrário, a gente já ficaria meio louco, né, se a narrativa não fosse sólida. Então, ele edita como se fosse um escritor, um roteirista. Então, ele faz isso em tempo real. Então, boa parte da nossa memória, ela beira a ficção científica. E nós não temos essa percepção porque ela é uma ilusão, é um ilusionismo que o cérebro cria. Mas toda vez que eu vou na memória, ele automaticamente ele edita. Então, já que ele edita, eu posso editar também. Perfeito. Então, existem muito trabalho, muitos trabalhos de desenvolvimento. Isso é uma premissa minha. Né? Eu sou muito de ressignificar as coisas que eu fiz no passado. Como qualquer pessoa, já cometi muitos erros, já acertei muito também, mas eu nunca carrego aqueles erros comigo. Então, geralmente, eu ressignifico aquilo, né? Aprendo com aquilo, principalmente, eu busco entender o que aconteceu aquilo. Isso serve muito para o mercado. Uhum. Acho que foi um dos fatores que me ajudou muito no mercado também. Mas assim, me perdoe e siga em frente. Eu não fico carregando mágoas do passado. Olha a palavra que você usou agora. Me perdoe, siga em frente. Olha que frase importante. Vou pegar esse seu gancho. O que seria perdoar a moda neurocientífica? Esquece. Eu não dirijo mais a minha atenção interna para aquilo. A partir do momento que eu não dirijo mais a minha atenção interna para aquilo... Eu estou aberto. E vem uma experiência correlacionada, eu estou sobrescrevendo a memória. Então, o que interessa é o presente. Se nós pensarmos do ponto de vista da reorganização, eu tenho que dirigir a minha atenção para um evento presente correlacionado. E nisso aquilo vai sobrescrevendo. O que a dificuldade a pessoa tem? A pessoa, primeiro, ela tem dificuldade de dirigir a atenção, porque quando ela tem uma memória forte em alguma coisa, automaticamente o cérebro só vai dirigir a atenção dela para aquilo que diz respeito àquilo, então ela não consegue, ela tem que exercitar. E segundo, ela tem que ser um buscador de evidências, porque às vezes ela não está conseguindo captar o sinal que está chegando para a pessoa, e aí ela não consegue pegar a evidência. Se você não pega a evidência do presente, a sua mente consciente ela não deixa você avançar um passo. Porque a mente consciente ela só trabalha com o quê? Aquilo que você considera evidência. Ah, mas agora, a sua. Se eu perdi 10 anos, como é que eu vou vencer? Isso não existe. Porque você enraiza que você é um perdedor, né? Você enraiza. Agora, qual foi a evidência que provavelmente você naquela época pegou? Cara, eu só não sabia fazer certo. Agora eu sei.
então eu vou conseguir por causa disso, porque basta eu trabalhar certo agora que eu vou conseguir. Você entendeu que é um pensamento? O que faz a diferença de um ganhador, de um perdedor, é um único pensamento. É uma única ideia que a pessoa tem na mente.